Vamos pensar no cérebro de uma criança autista. Ela recebe muitos, mas muitos estímulos. E isso deixa o cérebro dela super excitado. Por exemplo, muito colorido, muitas imagens, muita informação. E aí entram também as hipersensibilidades, né? Muito gelado, muito quente, pode ter até 10 vezes mais. Então, quando a gente aprende a respeitar e entender, isso vai favorecer muito no desenvolvimento do nosso filho autista. Por quê? Você vai procurar se adaptar segundo as necessidades dele. Se você não se coloca no lugar do seu filho autista, como que você vai entender a dificuldade dele? Então, quando você desenvolve empatia, você se coloca no lugar dele, você entende, deve ser realmente muito desconfortável ou deve doer muito. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente para de querer consertar o nosso filho. Ele é assim, ele foi feito assim. Ele não é um erro, ele não é um problema, ele não é um doente. Ele tem essas sensibilidades, essas características e tá tudo bem. Você também não tem as suas? Com certeza que tem. Então, quando a gente aprende a respeitar e entender, isso vai favorecer muito no desenvolvimento do nosso filho autista. Por quê? Você vai procurar se adaptar segundo as necessidades dele. Lembra, primeiro você entra no imaginário dele, primeiro você entra no mundo dele, conhece o mundo dele, para depois você trazer ele para o seu mundo. Conversando com uma aluna minha, ela me disse que o netinho dela é uma avó que cuida do neto, né? Então ele tem muita dificuldade, muita sensibilidade auditiva. E ela entendia que, com o tempo ele tinha que se adaptar, né? Porque a vida é cheia de barulhos, então com o tempo ele tinha que se adaptar. E ele, na verdade, eles não mudam, isso não vai mudar. O tamanho da sensibilidade auditiva não vai mudar naquela criança. Mas o que acontece no decorrer do tempo, dos anos, conforme ela vai crescendo, ela vai suportando, ela vai aprendendo a suportar barulhos como do liquidificador, talvez, da máquina de cortar o cabelo, né? Enfim, alguns barulhos ela vai se acostumando, ela vai ali se adaptando, suportando, aprendendo a suportar. Não significa que ela não sente mais, que ela não tem mais aquela grande sensibilidade. Ela tem sim, ela vai aprendendo a suportar. Então, a gente precisa aprender a respeitar que ela precisa de um tempo para lidar com aquela sensibilidade, né? Não tem como a gente forçar e dizer, não é nada não, né, isso passa, ou, mas ele tem que acostumar, fazer o quê? Ele tem que acostumar. Você conhece a palavra empatia? Essa palavra é muito forte e ela é muito importante no desenvolvimento das crianças autistas. Muito importante. E nós mães precisamos dar esse primeiro grande passo. Desenvolver a empatia. Se você é empática, e eu não estou falando de ser simpática, estou falando de ser empática. O que é empatia? Empatia é você saber se colocar. Empatia é você saber se colocar no lugar do outro. Isso é empatia. Se você não se coloca no lugar do seu filho autista, daquela hipersensibilidade, daquela dificuldade que ele tem, como que você vai entender a dificuldade dele? Então, quando você desenvolve empatia, você se coloca no lugar dele, você entende, deve ser realmente muito desconfortável, ou deve doer muito.
ou deve estar muito quente mesmo, ou muito gelado mesmo, ou deve doer muito, enfim. Se colocar no lugar do outro, né? Então, a gente precisa entender que o cérebro, a mente de uma criança autista é feita, a formação é diferente e vai ser assim com aquela criança. Isso não significa que ela é doente, que ela seja um erro ou que ela seja um problema. Tá tudo bem, ele não é doente, ele não é um erro, ele não é um problema. Não queira consertar, arrumar um autista.